A gente segue na capital federal, agora a gente conversa com o Valteno de Oliveira, porque ele tem mais informações para a gente sobre a preparação no Supremo Tribunal Federal para o início do julgamento amanhã para decidir se torna ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro réu no caso do golpe de Estado, né? Que ele é acusado pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República. Valteno, quais as últimas informações? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Frumento. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. A expectativa é muito grande aqui em Brasília, muita segurança reforçada ao redor do Supremo. É bem próximo ao prédio principal do Supremo que fica o edifício, o anexo 2, onde ficam ali as turmas, né? Então, é na turma que Bolsonaro e mais 7 aliados dele, que formam esse primeiro grupo, que é o centro da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Amanhã o Supremo começa a analisar, então, essa denúncia apresentada pelo procurador. Está tudo pronto, tudo organizado para isso. Primeiro abre a sessão o presidente da turma, que é o ministro Cristiano Zanin, passa a palavra para o ministro Alexandre de Moraes, ele faz um breve relatório, em seguida o procurador-geral fala 30 minutos, e aí entra a defesa, cada um tem direito a um advogado, ali são 8, cada um fala 15 minutos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento da fala da defesa. É aí que os advogados vão aproveitar para poder fazer aí algumas questões e questionar o ritmo de julgamento, aquilo que eles consideram, por exemplo, que não foi cumprido o amplo direito de defesa, que a turma não é o lugar adequado para fazer esse julgamento. E essas são questões preliminares. Então, antes de entrar no mérito da denúncia do procurador, os ministros terão obrigatoriamente que analisar as questões apresentadas pelos advogados, se elas forem pertinentes também. Então o ministro pode falar, não, isso aí a gente não vai analisar não, mas no geral há um entendimento aqui em Brasília que os advogados que foram constituídos, que foram escolhidos por Bolsonaro, por Braga Neto, enfim, esse grupo mais de peso, são advogados muito bons, inclusive um deles defendeu o ex-ministro José Dirceu, então são advogados com muita experiência no Supremo, então pode ser que essa preliminar demore mais tempo do que se imagina, porque só depois de vencida essa etapa é que começaria mesmo o julgamento do mérito com o voto de Alexandre de Moraes e os outros 4 ministros que integram a primeira turma. Então é isso que nós vamos ver amanhã, e a sessão começa às 9, depois à tarde tem mais uma convocada para as 14 horas, e na quarta-feira pela manhã, mais uma sessão. Os ministros acreditam que esse seja o prazo suficiente, mas aqui em Brasília, quem acompanha Supremo, como eu há mais de 30 anos, terá que ser muito rápido para dar conta disso e não ter nenhuma surpresa, para que isso não vá para quarta-feira à tarde ou até mesmo para uma outra sessão que seja convocada para julgar esse início de denúncia, Adriana e Frumento. Valteno, só para a gente esclarecer, você acabou de tocar no assunto prazo, que é um prazo muito curto para ouvir todas as defesas, ainda que sejam 3 sessões já marcadas. Não há nenhum impedimento de que outras sessões sejam marcadas na sequência em relação a pedido de vista. Depois de terminado todo esse processo de ouvir as defesas, de abrir espaço para o contraditório, aí sim, a hora que os ministros da primeira turma efetivamente começarem a julgar se Bolsonaro e os demais 7 integrantes desse núcleo, que eles chamam aí de núcleo crucial dessa tentativa de golpe de Estado, aí os ministros poderiam pedir vista para analisar, mas não há expectativa em relação a isso, porque a primeira turma está bem coesa em relação a essa denúncia. O que você avalia do que pode acontecer, do cenário que pode se desdobrar essa semana? Adriana, não há previsão de pedido de vista por tudo isso que você falou. Os ministros parecem muito unidos e coesos com relação ao que está sendo analisado. Agora, o que eu coloquei aqui é a questão das preliminares, porque a gente estava falando o tempo inteiro, o procurador fala, depois os ministros começam a votar. Então, os ministros, se houver preliminar, eu acredito que haverá sim preliminares, porque embora o Supremo até agora tenha negado todos os pedidos da defesa, o último foi sobre o impedimento de Zanin e do próprio ministro, o ministro que foi ministro do Lula, me ajuda aí, o da Justiça, o Alexandre Flávio de Moraes Então, isso o Supremo... Exatamente. Então, o Supremo negou, mas tem muitos outros pedidos aí, por exemplo,
Advogados alegam que não deveria estar sendo julgado na turma, que deveria estar sendo julgado no plenário. Isso pode voltar. Os ministros podem alegar que o prazo de defesa não foi o suficiente para poder eles entenderem mais provas, podem pedir. Eu acho que é muito parecido com o que a gente vê na Câmara ou no Senado, aquele kit obstrução, assim, guardando as diferenças, você entendeu? Usar todos os elementos que eles têm à mão para poder fazer com que o julgamento não seja no ritmo, porque uma das principais reclamações da defesa dos acusados é a rapidez com que o Supremo está levando o julgamento. Então, certamente, isso vai ser colocado de alguma forma. E essas preliminares não podem ser ignoradas. Se elas tiverem a ver com o fato, com o julgamento em si, cada ministro tem que votar. Isso demanda tempo. Então, é isso que... Se imagina se cada advogado levantar uma questão preliminar, uma questão de ordem, vamos dizer assim. Ela vai ter que ser analisada, e aí tem que votar todos os 5, vota de novo. Então, além dos 15 minutos que cada advogado tem, isso pode demandar mais tempo. Amanhã nós vamos ver como é que isso segue. No que depender dos ministros, eu acho até que vai ser rápido, com exceção, eu acho, assim, do voto do ministro Alexandre de Moraes, que não pode ser um voto curto, né? É um voto para uma situação como essa, para falar de 8 acusados, o ministro deve falar bastante tempo. Eu acredito até que uma boa parte, talvez um período da tarde, todinho, ou um dos períodos, manhã ou tarde, o ministro fale sobre isso. E só sobra a tarde de amanhã e a quarta-feira. Eu acho que... Vamos ver, não quero ficar aqui fazendo conjecturas, mas eu acho que eles podem sim, Adriana, não dando conta de fazer no tempo já previsto, convocar outras sessões sem problema nenhum. Na sequência, tá certo. Foi boa a comparação, que embora a gente esteja falando de processos diferentes no Supremo e no Congresso, mas o kit obstrução tem o objetivo de empurrar uma discussão no Congresso, de tentar evitar uma decisão contrária a um dos lados, e tanto a oposição quanto o governo usam o kit obstrução, as manobras para tentar obstruir, e no Supremo a defesa vai usar de todos os dispositivos legais para tentar fazer toda a argumentação que considera que é o momento de fazer, que já tentou fazer e não teve êxito, mas pode tentar repetir de novo. Vamos acompanhar, por favor, pode concluir. Inclusive, Bolsonaro estará em Brasília amanhã, mas de acordo com os aliados, não irá ao Supremo para acompanhar o julgamento. Certamente vai acompanhar pela televisão, pelos jornais, pelos advogados mesmo, mas essa pergunta que a gente faz, porque poderia, o investigado pode ir lá acompanhar a sessão, mas não é esperado Bolsonaro amanhã lá no Supremo e nenhum desses acusados que são desse núcleo central que o procurador fez, então ex-ministro, né, Braga Neto, Heleno, General Sérgio, enfim, todos esses que estão na lista aí dos primeiros denunciados e que o Supremo vai debruçar inicialmente sobre esse núcleo. Tá certo. A reportagem completa do Valteno de Oliveira logo mais no Jornal da Band, e a gente certamente vai voltar nesse assunto com você amanhã. Obrigada demais por estar entre nós, viu, Valteno? Adorei estar entre vocês e Tchau, tchau. o nosso público. Até amanhã. Até amanhã. Até mais.